Ui, o sol tá bem aqui. Deixa eu colocar mais pra cá. Oi, Jô. Oi, bom dia. Bom dia. Eu tava aqui falando, cadê você? Cadê você? Ah, Você tava respondendo aonde? e aí, bom dia, Fran. Tudo bem, Jô? Tudo bem? Ô, Jô, primeiro me conta qual que é teu nome de verdade, porque em todos os lugares você tá como Jô. Jô, Jô, Jô. Então, é uma identidade, né? Desde muito pequenininha é Jô. E ontem, quando o pessoal do suporte entrou em contato comigo, disse, como é que eu coloco Jô ou Josefina? Eu disse, olha, pode colocar como tu quiser, mas meu nome é Josefina, é o nome da minha avó paterna. É Ah, que Josefina. legal. Aham, sim, Josefina. Josefina. Mas você usa Jô. Eu uso Jô, é uma identidade desde muito pequenininha, Hum, assim. E as pessoas me hum. chamam sempre Jô, mas eu amo meu nome. É um nome que eu honro muito, assim, por ser o nome da avó, claro, né? Claro. Que eu adoro. Mas vou ter que confessar, quando eu era pequena, eu detestava, né? Porque todo Sim, eu mundo se imagino. chamava Andréia, Valéria, Simone, e eu tinha nome de velha, né, Fran? Hoje eu amo, mas quando eu era pequena foi muito difícil. Gente, isso é muito maluco, né? Porque como que tem nome que a gente hoje acha que é nome de velho, né? E é muito engraçado que não existe uma lista de nome de velhos, né? Mas é os nomes da geração, né? Mas o meu não era, né, Fran? O meu era. É, Meu, o hoje é muito meu, o meu daqui bonito. a um tempo vai ser nome de velha, eu acho, assim, se já não for, assim. Eu não vejo mais nenhuma Franciele nascendo, assim. Daqui a pouco vai ser nome de velha. Vou falar meu nome, vão saber quantos anos eu tenho. Ai, ai. Igual Camila, na minha geração, Camila era nome de nova, Sim, era nome novo. E sim. eu lembro que uma vez eu conheci uma avó de uma amiga minha chamada Camila. Eu falei, mas isso não é nome de vó? Aham. Então, eu acho que já entrando um pouquinho, né, sobre o que a gente vai falar, eu lembro nitidamente, na hora da chamada, que aí Hum. começava, né? André, Ariane, Camila, e aí quando ia chegando perto do meu, o meu coração começava a acelerar, porque eu tinha a Nossa. nítida sensação de que a aula inteirinha ia começar a dar risada quando a professora fosse dizer Josefina. E muitas diziam Josefina, né? Porque Hum. não sabiam pronunciar. Então, eu tive muito sofrimento com isso na minha infância. Crises Foi com o seu nome. Você tinha crise de ansiedade com o seu nome. muita crise de ansiedade em relação ao nome. Era uma Que coisa que coisa. fazia meu coração disparar. E eu tinha essa nítida sensação, assim, tá Uhum. chegando muito perto a hora do meu sofrimento, sabe? Porque Sei. meu coração disparava muito. Nossa, Desde que é exatamente o que a gente estuda dentro de neurociência, né? Que é o looping do medo. Exatamente o looping do medo. uhum. Que Então, a hora da legal, João. chamada era uma tortura para mim. Era muito E ruim. depois passou. E depois passou, porque depois teve toda uma construção assim em cima disso. Nossa, olha que bonito, olha como teu nome é bonito, olha que legal tu poder honrar o nome da tua avó, porque é o nome das minhas duas avós. Meu nome é Josefina Maria. Olha que homenagem bonita teus pais fizeram. E quanto mais eu crescia, mais isso fazia sentido para mim. Entendi. Então, foi perdendo aquela, vamos dizer, a referência para o externo, e eu fui conseguindo me conectar com o que era importante para mim. Mas isso depois da Uhum. adolescência, óbvio, porque enquanto a gente Claro. está na adolescência, é o bando, né, que importa. É o bando, Sim. não somos nós, né? Oi, Joy, você é da onde? Você é de Porto Alegre? É do Rio São Grande? Da Gabriel, onde é? da, São Gabriel. São Onde fica? Então, de Porto Alegre para cá são 320 quilômetros em direção à fronteira com o Uruguai, com a Argentina. Nossa, é depois, é pra lá de Porto Alegre. É, é, é bem Como que você foi fronteira. parar aí, Eu assim, nessa nasci, cidade? eu nasci eu nasci aqui. Então, Nasceu, viveu e trabalha aí até hoje. Que legal! é muito legal.
É uma cidade muito legal, são 63 mil habitantes. É uma cidadezinha Nossa! pequenininha, muito bonitinha, muito legal, assim. Para o ramo da psicologia, eu posso dizer que é uma cidade que, para ser do interior, a gente tem uma boa receptividade. Somos muitas psicólogas aqui Ah, e é? com agenda boa. É uma cidade Bom. que a gente não pode dizer assim, preconceituosa em relação à psicologia de forma alguma, sabe? E tá claro que para a gente se atualizar, agora online é maravilhoso, né? Porque temos acesso a tudo, mas antes era bem difícil, porque ter que viajar até Porto Alegre, Sim. toda a minha formação sempre foi lá, então ter que fazer os cursos viajar 320 quilômetros sempre era muito difícil. Mas A formação de psicologia de Porto Alegre é muito boa, né? uh, Eu lembro que na minha especialização em TCC, eu fiz faz mais de 10 anos atrás, mas os meus professores vinham de São Paulo e de Porto Alegre, porque a maioria da TCC é de Porto Alegre. E eu achava eles muito bons, assim, eu achava eles muito bons. Eu imagino que são os mesmos que deem aula da graduação, né? Porto Alegre sim, tem uma fama, né? sim, De, sim. de ter uma psicologia forte, assim, né? Sim. Ai, que bom, que bom. Ô, Jô, e você é psicóloga clínica? Se apresenta, por favor, para a gente já começar a entrar no tema. Então, sou psicóloga clínica, sou formada há 19 anos. Eu me formei aqui no interior, também na Universidade da Região da Campanha. Tenho especialização em psicodrama. Minha primeira paixão foi o psicodrama. Especialização em neuropsicologia também. E fiz formação em terapia do esquema. E agora minha paixão, assim. Que eu... Nossa, Fran, eu acho que a palavra que mais me define, assim, depois de ter conhecido a neurociência, é essa formação continuada em neurociência, me tornou uma psicóloga, assim, muito mais honesta. É a sensação que eu tenho, assim, que a gente consegue mostrar para o paciente como as coisas funcionam na sua integralidade, sabe? Uhum. Eu estava... Aquela primeira aula que tu nos deu, e que tu disse assim, o cérebro nunca está sozinho, ele está conectado com todo o resto, né? Aquilo faz Uhum. todo sentido para mim. Então, aí já comecei a falar da Topa neurociência, falar. porque é muito apaixonante mesmo. Eu acho que é uma coisa que faz muito sentido. Para mim, está fazendo muito sentido, porque eu vejo que tem uma explicação para o paciente de onde vêm as coisas dele, né? Sim, A gente saiu daquele plano do, sei lá, tua criança interior. sim. Não, não existe isso. Não, Né? Isso chega a ser desonesto com o paciente, porque traz uma culpabilidade para ele. As coisas têm uma explicação biológica, as coisas têm uma explicação neuroquímica, tem um uhum. lugar no cérebro onde tu pode mostrar para o paciente que está a dor dele, né? Então, eu acho que isso a neurociência traz para a gente e tranquiliza muito. Ah, é muito maravilhoso. E olha o tanto de formação que você tem, né? Só que essas formações que você tem, elas conversam muito Hum, com tudo, né? O psicodrama usa muito, a terapia do esquema, quase uma irmã, né? quase uma irmã. Uhum. Da neurociência. E você fez especialização em neuro também. Sim. Então você faz avaliação neuropsicológica. Hoje não mais, Tá. porque incrivelmente assim a demanda não é muito grande no interior, né? Então, infelizmente, foi uma coisa que eu também me apaixonei, mas eu vejo que ainda não existe aqui essa, esse entendimento do quanto é necessário tanto para as crianças, né? Quanto para um idoso, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica para a gente entender o funcionamento, atenção, memória, Sim. concentração, funções executivas e tal, mas não existe. Então, eu, né, fiquei tão sozinha nisso que não fiz mais as avaliações. Entendi. É que Ah, hoje a avaliação neuropsicológica, assim, no meu ver, ela acontece porque ou é encaminhado pela escola, no caso da criança, né, ou pelo médico psiquiatra,
o neurologista. Então, antes de medicar, ele fala, olha, faz uma avaliação para a gente ter certeza do que é que você tem e depois volta, né? E então talvez tenha também um pouco a ver com isso, né? Com o preparo das pessoas que estão nessas outras pontas da área da saúde, né? Para poder encaminhar bem. Se não existe esse olhar, essa conversa entre essas instâncias, Aí não tem como, né? Aí o psicólogo não tem, né? Esqueci de falar uma outra formação que é a minha paixão também, a formação neurocompatível, tua amiga. Você também fez, claro, a Márcia que se formou comigo. Sim, ótimo, que legal. Então você tá tudo dentro do mesmo chapéu. Ótimo. E você atende hoje o quê, Jô? Adulto, criança, adolescente, tudo? Como é que você tá aí no teu trabalho? Então, Fran, preferencialmente eu atendi durante muito tempo adultos. A minha demanda era adulto, chegava, né? Vem pra gente, assim. Por um tempo, assim, eu fiquei sem o atendimento de crianças e depois, com os cursos da Márcia, que aquilo é uma cachaça, assim, tu começa a fazer um e não consegue parar de fazer os outros. Eu comecei a me apaixonar muito por aquilo, estudar muito e também divulgar esse trabalho. E hoje eu tenho bastante demanda também com crianças e orientação parental, tá? E eu acho que isso também me despertou muito para a questão da neurociência, porque o curso da Márcia vai muito para esse lado da amígdala ativada, do nervo vago. Então, a gente fica muito curiosa em saber, bom, mas então, não, quando eu me desregulo emocionalmente com meu filho, é a minha amígdala que está ativada, eu esqueço que ele é meu filho, e a raiva que eu sinto tem a ver com isso, né? Eu me sinto desafiado. Veio muito por aí também o meu interesse pela neurociência, né? Então, a minha demanda é adultos, crianças e adolescentes. Tá. Bastante. E a gente combinou que ia falar de ansiedade, né? Ontem eu perguntei lá quem que tá atendendo bastante ansiedade e tudo. Como é que tá aí a tua visão sobre a ansiedade nesses dois públicos, então, né? Nos adultos, adultos, pais e infância, assim. Como é que você tem visto sintomas que estão chegando aí no consultório? Então, começar então pelas crianças, né? O quanto a gente vê aquilo. Esse meu sol aqui, eu tenho uma porta enorme na minha frente e o sol está entrando. O quanto a gente vê que o ambiente modula o cérebro de uma forma ou devastadora ou então encantadora, né? Porque se existem pais ansiosos, a criança chega no consultório absurdamente ansiosa, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê, é nítido, óbvio que tu recebe aqueles pais com a criança entendendo que é a criança que está doente, mas quando tu começa a fazer orientação e mostra para os pais que talvez a mudança tenha que ser na conduta deles, na forma como eles percebem o mundo, que talvez não precise ser tão catastrófico, a criança se modifica em 4 sessões. Às vezes nem isso, porque os pais modificando o ambiente em casa, a criança modifica a conduta em casa também. Então, isso é uma coisa que eu percebo, assim, e fico muito feliz, né, quando isso acontece de forma muito rápida, dos pais perceberem o quanto eles precisam realmente modificar, não, olhar para aquilo que está prejudicando, essa pressa que a gente tem em fazer tudo o tempo todo, e fazer rápido, e fazer de forma eficaz, o quanto eles podem modificar isso para que a criança não tenha prejuízo. Então, isso é uma coisa que eu observo, assim, com muita frequência, né? Tá, então deixa eu tentar traduzir, então, para quem está assistindo, para entender esse processo, essa leitura de ansiedade, porque isso é uma leitura tua de ansiedade paternal, né? Ansiedade do mundo. Então, os adultos com essa ansiedade
essa ansiedade eu acho que virou uma normativa, uma coisa meio normal, da gente estar o tempo todo numa alta frequência, tendo que fazer muitas coisas, tendo que estar muito ocupado, com vários compromissos, sempre na utilidade, né? Uhum. Essa questão do não descanso, que é uma das coisas que eu vejo muito tanto nos pacientes quanto nas empresas, né? Uhum. Que é uma ansiedade beirando uma ansiedade generalizada, né? Às vezes não está no diagnóstico, não está na patologia, mas também não é uma ansiedade normal, né? Já é uma Uhum. ansiedade a mais do que deveria ser, que causa uma sensação de desconforto, inclusive nos filhos, e que prejudica o tratamento e a educação das crianças, porque elas estão sendo criadas nessa ansiedade de acontecer, Uhum. né? Essa expectativa de estar o tempo todo útil, de estar o tempo todo fazendo, de estar o tempo todo, né, acontecendo, sem parar para respirar, sem parar para olhar. É isso. Esse é o sintoma que você mais tem visto de um dos lados, né? É Uhum. isso? É isso aí. É isso Tá, aí. ótimo. Em adolescentes também observo isso, porque junto com os adolescentes, Fran, vem toda aquela questão do ser aceito, o pertencente no grupo, o quanto isso gera sintomas de também dores no corpo, Ansiedade. ansiedade, né? Que E o você, quanto que você que chega no consultório com dores no corpo, com tensão. Como que esse paciente chega no teu consultório? Com quais sintomas? isso aparece muito, né? Eu não, eu sinto eu tô com, eles vão, é óbvio, né? A gente encaminha também para o dentista, porque bruxismo aparece direto, né? O adolescente aparece com isso, dores no corpo, aparecem sintomas gástricos, né? Uhum. E, bom, a hipersonia não, porque isso no adolescente é completamente normal. Mas aparecem muitas coisas também, sintomas físicos, né? E vem junto No com adolescente é mais físico, irritabilidade, às vezes alta irritabilidade, irritabilidade. né? Uhum. Que os E pais falam, nossa, como meu filho é irritado, é adolescência, e também acho que seria importante saber como é que as pessoas que estão aí do outro lado, e até os psicólogos mesmo entendem qual é a irritação normal e qual é uma irritação ansiosa, uhum, né? uhum. Porque existe uma diferença aí quando vem com outro quadro, quando vem com mais coisas nesse quadro clínico, a irritação é uma irritação de ansiedade, né? Então não é irritação, é ansiedade, né? Sim. É perturbação mental, é diferente, né? Uhum. E como é importante também a gente ver, né? Porque a adolescência, ela é, de certa forma, um pouco, assim, patológica, né? O adolescente, ele tem uma labilidade emocional, ele não tem uma estabilidade ainda. Uhum, Então, uhum. como é importante a gente entender isso, né? Eu sempre brinco, o adolescente é um pouco border, né? Sim, ele é um pouco, Ele é sim. um pouco. Uhum. A gente poder entender o quanto isso é da fase e o Uhum. quanto isso está ficando adoecedor, o Sim. quanto isso traz para ele o medo, por exemplo, do não ser aceito em sala de aula, aquela retração, É. ficar ruminando e imaginando, será que os colegas gostam dele? Será que ele fez alguma coisa para que os colegas não estejam conversando com ele naquela O hora? tempo todo, O o te... tempo todo. Será que ele está adequado, que a aparência dele está adequado, que a espinha que nasceu hoje todo mundo notou, que a gente às vezes no mundo adulto acha que é exagero, mas se a gente só lembrasse da nossa adolescência Uhum. e conseguisse entrar em contato com o que a gente não podia nem dizer, a gente ia saber que faz parte do processo de humor do adolescente, tá o tempo todo querendo ser aceito, Uhum. né? Exato. E que muitas vezes os pais se afastam do adolescente porque não sabem lidar, porque é desafiador você lidar com um comportamento desafiador, né? Ou com Uhum. alguém irritado o tempo todo, ou com alguém bravo o tempo todo, é muito desafiador. E aí e a gente não foi preparado, né, para Uhum. lidar com as nossas emoções quanto dos outros. E aí, Sim. às vezes, os pais estão ali e falam: não, ele não me quer por perto, mas o que esse adolescente com ansiedade e sem ansiedade mais precisa é ter o pai e a mãe por Uhum. perto. Nem que seja só ao lado, né? Uhum.
já como diminuição de quadro, já para entender como é que ele tá. Isso é Você tem visto muitos casos de ansiedade de infância e adolescência, onde um dos motivos é o distanciamento dos pais afetivo? O que eu vejo é que, sim, esse desamparo, sim, Uhum. incrementa. Desamparo é tema de neurociência, tá, gente? Só para vocês saberem. Sim, o desamparo incrementa, sim, a ansiedade, né? Por quê? A gente sabe, eu acho que isso é um tema comum em psicologia, assim. A gente sabe que desde que a gente nasce, o que todos nós queremos e precisamos, e É isso ser é amado. do início ao fim da vida, é a gente quer ser importante, a gente quer ser amado, né? E quando tu sente que por alguma razão tu deixa de ser amado, de ser importante para as pessoas que são mais significativas para ti, e pelo contrário, até essas pessoas estão rechaçando ou ficando indiferentes a ti, a dor que tu sente é essa, do desamparo. Sim. E, Se e, nem e meus pais me aguentam, se nem meus pais sabem lidar comigo, é porque realmente eu sou muito inadequada, né? é, realmente eu sou E a uma ansiedade porcaria. dos estudos que a gente tem, um dos fatores que ela desenvolve é pela educação parental, pela educação do ambiente, né? E Uhum. pelo alto estresse. Então, você imagina o adolescente e a criança. E o adulto, vamos falar do adulto também, que acho que é importante, né? Uhum. Mas o adolescente, ele tem um alto nível de estresse, né? Porque como o cérebro dele tá querendo pertencer o tempo todo ele tá num grupo que também tá querendo pertencer, Uhum. e a maioria das pessoas não gosta de adolescente, vamos falar bem a verdade, as pessoas Sim, não gostam de adolescente. sim. Então, ele tá sobre alto estresse o tempo todo, o Uhum. adolescente. Uhum. Mesmo que a Uhum. gente, no nosso mundo adulto, acho que não. Como? Tem tudo, tem roupa, tem comida, mas é um estresse social, é um estresse da aceitação, é o estresse da comparação das redes sociais, é um estresse de Uhum. uma expectativa nunca alcançada. Isso é o estresse social, ele é muito pior que qualquer outro, porque ele bate no pertencimento, né? E aí, Sim. quais são fora o fator genético, quais são os dois maiores riscos de desenvolver ansiedade e depressão? Uhum. Estresse crônico e Uhum. um ambiente difícil de Hostil. lidar, um ambiente que não hostil. Uhum. Ponto. Aí, Uhum. né? E aí é o que tem. Então, fechou todas para o desenvolvimento disso, né? E o que eu vejo também, principalmente em adolescentes e crianças, é o sofrimento dos pais também, só para não parecer que a gente está demonizando os pais, Culpando, não né? estamos, não É, estamos. Vamos lá, falar dos adultos agora. é. Só para a gente fechar isso, né? E o quanto o meio externo também gosta de ficar mostrando para os pais o quanto eles estão errando na Sim. educação daqueles filhos, Que eles né? E deveriam ser mais duros, na verdade, isso, mas que se o filho não tá bem é falta de disciplina, isso, é falta de limites, é né? Quando na, ver... falta de tudo. quando na verdade é exatamente o contrário. Aquela criança precisa do acolhimento, Do porque ou ela entra olhar. muito em disrupção, ou o adolescente se sente inadequado, né? Então, só para a gente fechar o adolescente e criança e dizer para os pais que não se sintam culpados, que eles busquem a orientação do que fazer em relação à sua criança e o seu adolescente, né? E eu Bom, acho que não só do que fazer, mas também com um profissional que não seja militante de um processo de gerar mais estresse uh-huh, no adolescente e na criança, porque nunca um processo de amadurecimento e cura mental vai ser um processo que gere mais estresse do que a vida já traz. Né? E, aliás, isso é configuração de trauma, né? Isso é sim. exatamente configuração de trauma. Então, realmente, e por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, tem muitos profissionais que vão para essa linha. Né? Uma coisa que eu gosto muito de dizer, Fran, é que assim, a nossa natureza, pelo menos é a forma como eu entendo, acho que é assim que entendemos, né, da psicologia, a nossa natureza é nascer, ser feliz, criativo, espontâneo, né? Quando a gente está agindo de qualquer forma contrária a isso, quando a gente está sendo agressivo, quando a gente não está
interagindo com leveza, com alegria, com espontaneidade com os nossos pares, é porque não estamos Tem algo bem, errado. né? Tem algo É uma errado. necessidade emotiva, tem algo errado dentro de nós, Dentro. não conosco. Isso. Dentro de nós. É diferente essa perspectiva, né? Exatamente. Não sou Então, eu que estou errado. Tem isso. algo de errado acontecendo dentro de mim ou fora, né? Isso. Que eu não sei lidar. Que eu não sei lidar. Então, se eu vou receber punição porque eu estou em sofrimento, se eu vou receber um castigo, um isolamento, se vão tirar de mim coisas que eu gosto de fazer, como, sei lá, o esporte, a dança, como alguns pais fazem, se vão me colocar em mais sofrimento ainda porque eu estou sofrendo, isso não pode ser resolutivo, né? Então, isso é uma coisa que sempre eu gosto de demonstrar, assim, porque a gente precisa tentar ajudar aquela pessoa a sair do estado de sofrimento que ela está e resgatar a alegria e a espontaneidade que ela tem. Sim. Ótimo, ótimo. E isso tudo tem essa ligação muito forte, biológica, com pertencer, com o cérebro que se desenvolve bem, ele se desenvolve nesse senso de saber lidar com a dor, com o amor, com todos os seus processos, né? Sem que ele desregule. Ontem mesmo eu estava gravando uma aula para um outro curso de regulação emocional, uma aula um pouco mais básica, né, do que as que a gente tem lá. E eu estava falando exatamente essa frase, assim, que o adulto, hoje em dia, nós adultos, para a gente conseguir ajudar os outros, seja um adulto, seja uma criança, seja um adolescente, seja o nosso par dentro de casa, a gente precisa estar muito consciente de quando a gente regula e de quando a gente desregula, porque por causa da neurocepção, né? Então, o que é a neurocepção? Porque eu identifico na tua face as emoções, quer você queira, quer não, eu tô aqui identificando, sem saber que tô identificando, e elas estão gerando em mim emoções parecidas no meu cérebro. Então, se a gente quer construir mais humanidade, a gente tem que começar a passar pelo nosso próprio processo, independente de quem nós somos. Né? Independente se nós somos professores, psicólogos, qualquer coisa, humanos que andam pela rua e têm relacionamento, porque tem que passar por nós também. A cura do outro passa por nós também. E como psicólogos, mais ainda, é uma coisa que eu falo demais lá no PNT, né? Você sabe que você estava me falando isso e eu lembrei de uma das alunas, eu nem lembro quem era, mas uma delas falou assim, que quando ela começou a assistir as aulas de ansiedade e de trauma, de desamparo e de regulação emocional, ela na época tinha um filho adolescente e ela falou assim, eu costumava, como ele não gosta, quando ele fica bravo, ele não gosta que eu fique perto, eu saía. E eu comecei a ficar do lado dele. Falava, vou ficar aqui do seu lado, eu sei que você não quer, mas eu tô aqui só se você quiser. E isso foi mudando todo o relacionamento dela com o filho dela. Só esse ato, esse entendimento de que é preciso estar perto, de corregular, de estar junto, né? E eu acho que aí a gente já vai também para esse processo agora de falar da ansiedade e do tratamento. A gente tá falando de tudo junto, não sei se o pessoal tá entendendo. Não sei, gente, vocês estão entendendo aí do outro lado, mas é assim, tá? No PNT a gente faz tudo junto. Tudo junto e misturado. Porque tudo faz sentido, é tudo neurociência, é tudo explicação biológica. Se vocês sentirem falta de uma explicação maior, nos perguntem o que a gente explica. Mas que no adulto, como o adulto está muito ansioso, né? Como é que você tem visto essa ansiedade do adulto, assim? Aonde está a cabeça do adulto ansioso hoje, que você tem atendido? Fran, é impressionante, assim, o quanto alguns dos meus pacientes chegam com essa consciência, tá? Chegam já com a queixa. Eu tô ansioso, eu vim por isso, e o quanto muitos não identificam isso, e a gente consegue ver ao longo do processo pela exaustão. Que esse é um termo que eu me apaixonei no curso, tá? Porque eu não me dava conta também do quanto isso existe em função da ansiedade. Sim. E realmente, assim, a ansiedade traz a exaustão, porque o adulto não para de pensar, é uma mente ruminante, né? Porque o trabalho e o mundo têm demandado, o nosso ambiente tá difícil, né? Tá difícil. É um ambiente altamente estressante. Sim.
Mas é que eu também percebo algumas coisas, assim. Se a gente for olhar, for pesquisar ou ler, né, for se dar conta, o nosso cérebro também, ele não é preparado para essa demanda que nós temos hoje, Não né? é. Nós temos um cérebro preparado para acordar, caçar, É, trazer. e ir para duas mudanças ao mesmo tempo. Eu sempre falo isso nos treinamentos corporativos, porque eles gostam. A gente tem muito mais, né? Só a gente fazer a conta. Quantas decisões de mudança de rotas tem que tomar por semana, Aham, aham. né? Então, pois é, e então eu vejo isso, assim, algumas pessoas conseguem manejar melhor as suas rotinas e outras pessoas estão colapsando, é o que eu vejo. Sim, Então, muita medicalização, muita, porque alguns já chegam muito medicados sim. e eu fico muito feliz porque com a terapia a gente consegue regular, colocar exercícios, rever a alimentação, entrar com práticas de respiração. Regulação. A respiração tem sido uma coisa maravilhosa. Os pacientes têm me dado um feedback assim, porque a gente grava os áudios com as técnicas de respiração. A Lola aqui, a quando. E tem sido maravilhoso para poder regular nos momentos de crise, mas eu vejo assim, muita tensão, pensamento acelerado, o sono desregulado, a irritabilidade também, queixas corporais, também o ombro é muito tenso, dor de cabeça. Isso é uma coisa assim, Fran. E a incapacidade também de priorizar o que é importante. A agenda Na das verdade, eles pessoas. chegam no consultório dizendo tudo é importante, é impossível, você não sabe como é que é a minha vida. É sempre a mesma fala, né? Na empresa Uhum, também. Franciele, é tudo importante, é impossível, você não sabe como é que é a nossa vida. Se eu gravasse num uhum, gravadorzinho, esse é o sintoma muito grande do da pessoa que já está com ansiedade e com exaustão, né? uhum, é isso aí. Então, assim, é impressionante, é exatamente isso que tu está dizendo, assim, como as falas são parecidas, né? Porque Sim. parece que fica uma programação mental, assim. É. Parece não é, a gente sabe, né? A ansiedade é um looping mental. Então Uhum, ele, junto com a exaustão, ele tá naquele looping, prisioneiro do looping, que aí é a característica uhum, também da exaustão, né? Eu não uhum, tenho para onde fugir. uhum, exatamente. Então, tem sido bem gostoso, assim, poder fazer as coisas que a gente tem visto no curso, né? Não, porque eu já cometi esse erro também. Uma das coisas que eu fazia inicialmente, vamos fazer um exercício físico, isso é fundamental, porque, claro, a gente sabe, Que é libera importante. serotonina, endorfina, mas não dá para pedir isso para o paciente logo no início, né? Foi Uhum. muito bom entender isso, porque isso é demandar mais coisas e ele não vai conseguir se organizar. Então, tem sido muito legal começar aos pouquinhos, Como olhar, que você tem organizar. começado, assim, o que que você tem usado, que você vê que tem dado, assim, retorno nesse quadro de ansiedade? Fran, A gente nem sabe depois de um tempo, né? A gente fala assim, eu já não sei mais o que é que eu não uso, eu sei que é assim. eu sei que Mas uso como é que é o tudo. teu curso, o percurso de tratamento de ansiedade? Como é que você. E Eu eu sei também que nunca é igual, né, Ju? Cada nunca. paciente a gente faz de um jeito. Mas o que que você tem, assim, os seus primeiros olhares para, vamos olhar primeiro para cuidar disso, como é que é? Para a gente até ajudar as pessoas aí. Sim, eu vou te dizer que o primeiro de tudo e não é o mais fácil, é trazer essa consciência, assim, do que está acontecendo, Sim. né? Porque essas perguntas fundamentais, como é que está teu sono? Quantas horas tu consegue dormir? Que horas tu deixa o teu celular? Tu desliga o celular? Tu solta o celular antes de ir para a cama? É claro que a pessoa ansiosa fala, não, claro que não. É claro que não. É claro que muitas vezes que a pessoa diz, não, mas o celular me ajuda a dormir, né? É. Então, conseguir, é isso que eu digo que a neurociência me deixou muito mais honesta, porque conseguir explicar que ir com o celular para a cama, ao invés de fazer dormir, ativa as ondas cerebrais, deixa a pessoa muito Uhum. mais agitada e tal.
isso vai... O percurso, para mim, tem sido isso. Mostrar para a pessoa os prejuízos de tudo que ela está fazendo. Ah, que horas é a tua última refeição? Ah, 10 horas, um pouquinho antes de dormir, eu como isso, não sei o que, um docinho. Mostrar que o açúcar é uma recompensa rápida, que ativa, que libera dopamina no teu cérebro e que isso, ao invés de te fazer dormir, vai te ativar muito mais. Então, dar essas pequenas informações e ir conscientizando o paciente de que aquilo que ele está fazendo com a vida dele é exatamente o contrário que ele precisa fazer para melhora, tem sido... Porque não é só informação, né, Jo? Quando você dá essa informação, ela não é só uma psicoeducação, ela também é manejo. Cuidado. Manejo, e né, de ansiedade. Porque assim, ó, então a gente sabe isso. Então isso quer dizer que toda vez que você comer um doce e ir pro celular para a cama, o teu cérebro não vai descansar, você vai possivelmente ter insônia ou não, mas não vai dormir bem, vai acordar pior. Então, também é manejo, né, de ansiedade. Então, veja, faça isso consciente e o dia que você quiser melhorar, você vai ter que retirar esse processo. Não é tão fácil, obviamente, para as pessoas deixarem de fazer, né? Aí vem as outras estratégias, né? Aí para a gente ajudá-las. Implementar na rotina da pessoa conhecendo aquilo que ela gosta, as coisas que são importantes. O banho quente, substituir o café pelo chazinho, ensinar as respirações, que eu digo, a respiração parece que é assim, a corda que te puxa do fundo do poço, né? Porque a respiração é tudo. E pro ansioso, ela tem um poder de resgate mesmo. Sim, te tirar do amanhã e do ontem, te colocar no agora, né? Então, isso tem sido muito legal. E, Fran, uma coisa que me emociona muito, assim, e que tem feito os pacientes se emocionarem no consultório. A prescrição tu estás autorizado a sentir. Tu estás autorizado a fazer coisas que tu tens prazer essa semana. Isso tem sido de um efeito, assim, eu diria devastador no bom sentido, sabe? O quanto as pessoas precisam dessa autorização por alguém que é significativamente importante para eles. Nossa, eu tenho feito isso com uma frequência para quem eu sei que precisa, e isso tem sido, de fato, tão importante que tu não tem noção do efeito. Até para ele poder, até para a pessoa poder sentir a ansiedade e não ter que esconder dela mesma e do mundo que ela está ansiosa e poder, ao sentir, fazer alguma estratégia para regular. Porque se nem ansiedade ela pode sentir, entende? Como que você vai tratar a tua ansiedade se você não pode sentir tua ansiedade? Se ela é proibida no sentido de que ela só não é proibida quando é controlada. Gente, é muito, né? É muito difícil. E que bom que você usa a prescrição. É interessante, né? Porque cada pessoa vai usando uma das coisas, mas a prescrição é realmente libertadora, o poder, né? Sim. Eu uso bastante. E eu acho que isso é uma das coisas que lá, essa minha primeira formação, que foi o psicodrama, me permite muito, porque o poder sentir sem medo, né? Sente, deixa vir, né? Porque se tu embotar... Eu tenho muito receio dessa coisa do claro, quando é necessário tomar medicação em casos extremos, sim. Mas eu tenho muito receio do embotar o sentimento, porque aonde vai ficar se tu não entrar em contato com quem tu é de verdade, né? Então, sente a tua raiva, nomeia isso, te autoriza, sente o medo, nomeia e vamos falar sobre isso. Sente a ansiedade, identifica o lugar que ela está no teu corpo. Isso é muito legal, né? E que na neurociência a gente consegue identificar o lugar que está no corpo e com as respirações também transformar isso, modificar isso. Nossa, tem sido muito bom, Fran. Então, com os adultos, eu tenho utilizado bastante isso. A identificação, o manejo, a mudança na rotina. Não é fácil, é bem complicado.
porque a ansiedade é um vício no cérebro, tenho me dado conta disso, porque eu também não tinha visto sobre essa perspectiva, mas hoje me dou conta, depois de estudar o desamparo nas aulas, que ela pode estar também a serviço de Sim, do tamponar desamparo. Uhum. uma outra dor, né? Uhum. Então, eu vejo que ela é um vício, muitas vezes, no teu cérebro. A gente caminha com um paciente por um período e quando tu vê, ela tá lá de novo instalada, mas não tem problema, né? As recaídas, a gente está lá para amparar mesmo, e eu acho que esse é o nosso papel na clínica, é estar lá para... Só por hoje Sim, eu não fiz, sim, só por hoje eu sim. não me Você senti... sabe que eu tenho um paciente que ele chegou com quadros de ansiedade, com crises de ansiedade altas, e ele, inclusive, a esposa dele era minha paciente, ela parou de fazer tratamento para ele poder fazer. Ela falou, Uhum. não, mas tem que ser com você, isso já faz tempo. E aí a gente foi tratando com todo esse processo, com a permissão de sentir, e entendendo o processo de desamparo, e técnicas, e estratégia de vida e tal, e tal, e tal. E ele foi melhorando o quadro, foi parando de ter crise, foi melhorando o quadro geral. Lidamos com o looping do fracasso, que tinha looping de medo mesmo, né, de fracasso, e isso ativava, era a base de todo o processo ansioso dele, tinha trauma de desamparo, fomos tratando. E ele ficou bem estável. Só que a vida dele continuou sendo desafiadora, difícil, né? Com um monte de coisa acontecendo. E aí ele tinha lá a cartilha do que ele sempre tinha que fazer para se manter bem, né? E qual que é o problema da mente da pessoa que desenvolve ansiedade desde a infância sem perceber? Ela, quando começa a ficar tudo bem, ela vai deixando de fazer as coisas que mantinham ela bem, Uhum. como os exercícios, a atividade física, a rotina controlada, o sono, a alimentação. E aí ela começa a ficar mal e começa a dedringolar toda parte. A gente já estava com a terapia espaçada, ele já estava meio que de alta, Uhum. sem terapia. De repente ele, vamos voltar? E aí só que ele já sabia exatamente o momento que ele voltar, e 2 sessões já era suficiente para ele retomar o prumo Uhum. do processo dele para escutar, para rever, para analisar junto, para ver o que estava acontecendo. Agora, beleza, agora eu vou fazer tudo aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer. Uhum. Mas a gente, e olha, isso é muita geração de autonomia, né? Sim, sim. Porque a É, pessoa já sabe até quando que ela precisa para não ficar pior. Isso é muito ah, maravilhoso, né? aham. Poder se gerenciar, né? Autonomia e É. competência. É muito Sim, se legal. gerenciar emocionalmente. O pessoal está querendo saber da prescrição. A Aham. prescrição, gente, é uma coisa que eu ensino. É uma técnica minha, baseada em processos de neurociência, de que a gente tem que libertar as pessoas para sentirem. Então, eu falo para as pessoas, ó, às vezes a gente tem que prescrever como um médico para o paciente num papel. A partir de hoje, você está autorizado a sentir qualquer coisa. E essa é a sua prescrição médica. Nessa semana, você vai sentir tudo. É o seu remédio da semana. E a gente entrega essa prescrição. Uhum. É isso. Só que ela só tem um poder quando a gente recebe, né? Aham. Do nosso terapeuta, como se fosse um médico, meu médico da mente, né? Me dizendo aquilo que eu posso sentir, é isso que é a prescrição, e ela realmente tem esse poder. O pessoal tava aqui querendo saber. Ótimo, é isso, né? É assim que você usa a prescrição, né, Eu Jô? uso assim e também há umas 3 semanas, ontem meu paciente voltou das férias e ele não vai suportar que eu conte isso. Ele estava muito, muito atribulado. É um paciente que tem muitas atividades e ele estava num congelamento. Ele precisou parar para descansar, só que ele estava em casa sem conseguir fazer nada, porque a mente estava tão ansiosa que mesmo em férias ele não estava Paralisou. conseguindo. É, e eu fiz uma prescrição de que ele estava autorizado a fazer coisas prazerosas, a fazer coisas que pudessem trazer para ele algum tipo de prazer, né? Então, Uhum. coloquei na prescrição. Tu estás autorizado a fazer coisas que te fazem bem durante as tuas férias.
E aí foi tão legal que depois a esposa dele chegou e me mandou uma mensagem: encontrei sua prescrição na geladeira. Que legal! Então, assim, ontem ele voltou e me disse que foi muito bom, que foi libertador, que ele conseguiu relaxar, que ele entrou em contato com coisas que ele não entrava há muito tempo. Então, como é bom a gente perceber que às vezes realmente o cérebro está nesse vício porque ele entrou, o corpo dele entrou em férias, mas a mente dele Não mandava entrou. essa mensagem. E que muitas vezes a pessoa ali sozinha não consegue identificar que ela entrou nesse lugar, né? Eu falo da importância ou do psicólogo fazer isso, Uhum. ou até depois da gente ter pessoas dentro de casa que convivem com a gente que vão nos avisar, ó, você entrou naquele lugar, Uhum. né? Ou vai para sua terapia, possivelmente a esposa dele falou assim, conversa, você tá Uhum. assim, Uhum. né? Sim. Porque isso vai acontecer ao longo da vida muitas vezes, né? A mente no looping, ela não se dá conta que ela tá no looping. Uhum. Por isso que ela tá num looping, Uhum. Uhum. E é não é? verdade. Sim. Alguém vai ter que falar, mas isso é looping. Calma, esse looping aí não tá bom. Vamos Uhum. parar ele aqui. Vamos te Uhum. fazer alguma coisa para cortar esse seu processo. E como nós entramos nisso, né, Fran? Eu lembro de uma situação, o ano passado foi. Eu fui tomar um sol domingo e eu deitei na cadeira aqui na piscina e tinha um mal-estar, assim. E eu não sabia o que que era. E eu amo sol, amo sol. E eu não sabia, eu levantava e voltava, e levantava e voltava. Aí vim na biblioteca, peguei um livro. E eu tentava escolher o livro, mas não podia ser um livro assim, Prembaba, O Propósito. Não podia ser assim. Tinha que ser um livro para estudar. Só que eu me dei conta disso muito tempo depois do domingo. Me dei conta tardinha. Porque o que, que eu estava pensando naquele domingo? Que eu tinha que estudar alguma coisa, eu não podia só estar no sol. Eu tinha que estar Uhum. produzindo. Então, como a mente da gente nos prega isso mesmo? Como Sim. assim só tomar banho de sol? Como assim não estar estudando, né? Uhum, Então, uhum. a gente precisa vigiar isso, porque Precisa. nós E somos as redes vítimas. sociais também, eu acho que elas nos atrapalharam nesse sentido, porque o tempo todo a gente lê. A gente lê muito pouco sobre descanso, né? A gente Aham, lê sempre sobre produtividade. Até as pessoas, quando estão no descanso, estão produzindo. Então, às vezes, nos dá a falsa noção de que ninguém deveria descansar. aham, Se você quiser ser alguém na vida, você vai trabalhar enquanto eles dormem. E aham. esse é o processo de ansiedade instaurado na mente humana, né? E isso porque as pessoas têm a ideia de que se elas param, elas estão sendo menores do que os outros, menos importantes, menos produtivas, Preguiçosas, sem preguiçosas. vontade. É isso Ah, aí. gente, se liberta disso aí, ó. Se liberta, ó. A gente precisa ir encerrando a live, o nosso café, mas eu queria já trazer talvez uma sugestão aqui. E aí veja, Jô, se você também tem alguma outra coisa para ajudar as pessoas. Que para quem tiver com essa mente ruminando muito, pensando em repetição, irritabilidade, dificuldade para dormir ou acordando à noite, você já acorda cansado, sem um motivo aparente, né? Porque, por Uhum, exemplo, se você amamenta a noite inteira, você vai acordar cansado, mas se você não amamenta a noite inteira, você não deveria estar uhum, uhum, cansado, irritado, enfim. E você entende que você está em processo de ansiedade, primeiro procure um profissional, né, a uhum. própria Jo para atender, ou qualquer um dos alunos, qualquer profissional qualificado também para isso. E segundo, entenda que para tratar a ansiedade você vai precisar mudar o jeito que você está vivendo agora para que a sua mente também possa acompanhar essa mudança. A gente vai precisar tirar a sua mente do lugar e a sua rotina inteira do lugar. Então, a primeira coisa, ponha tudo no papel, porque isso vai se modificar para o seu bem e não para o seu mal, né? Uhum, uhum. E eu acho que isso é a grande sacada, né? Porque se a gente está seguindo num caminho em que isso está trazendo desconforto, não existe outra saída a não ser mudar esse caminho. Eu Exatamente. acho que ter essa oportunidade, né, de buscar um profissional, seja onde for, no teu site tem inúmeros profissionais também, mas eu também vou ter maior prazer em atender quem me procurar. Mas buscar um caminho de alguém que te ajuda a caminhar junto,
de uma outra maneira que vai te trazer o alívio dessa É muito dor. mais fácil, muito mais rápido. Vale um Exato. E investimento. a ansiedade é dor, né? Ansiedade é dor, dor. né? Porque Uma dor que às vezes a pessoa nem sabe que tá sentindo, só Uhum. sabe que tem algo que não tá legal, né? Uhum. E muitas vezes, uma fala, Fran, tu deve escutar muito também, que eu ouço, mas eu sempre fui assim. Porque é uma ansiedade que está desde criança. A pessoa experimenta aquilo no ambiente familiar Sim. desde pequenininho, né? Uhum. Então, desde que a pessoa se conhece por gente, ela diz, eu sempre fui assim. Não, tu não é assim. Não é. Né? Isso. Ninguém Então, nasce ansioso, né? A gente pode nascer com uma genética que nos possibilite desenvolver a ansiedade, mas ninguém nasce ansioso. Exato. Né? É. Ai, que ótimo, Jô. Jô, só... Gente, se vocês quiserem aqui exatamente o Instagram da Jô, ele tá no canto direito aqui da tela, tem ali no Neurocafé uma flechinha. Se vocês clicarem nessa flechinha, vocês conseguem, inclusive, já começar a seguir a Jô para marcar consulta com ela. Mas, Jô, fala qual é o seu Instagram aí, de qualquer jeito, por favor. É Jô Avancini e tem o outro, Jô Avancini Psicologia também. Eu tentei fazer o profissional, mas não adianta, eu me perco, mas tem não, dois. deixa mesmo, a gente quer a vida real. Tá. Ó, estão perguntando só uma coisa para terminar. Amamentar causa exaustão? Não, Márcia, não é um amamentar. O amamentar a noite inteira causa, né? Porque a gente não dorme. Você não dorme, você vai ficar acordando a noite inteira, você vai acordar exausta. Óbvio, faz parte aí da maternidade a gente ter essa noção, tá? Que daí vai ficar exausto, vai ter que manejar de outro jeito para você conseguir. Esse Neurocafé não é todo dia, toda terça-feira, às 7h30 da manhã. Jô, muito obrigada. A Jô estava nervosa, viu como não precisou? Super natural. Agradeço. Aliás, você foi super bem, né, gente? O pessoal adorou. Obrigada, Fran. Ontem eu estava nervosa, ansiosa fiquei também, mas ó, muita respiração diafragmática. Sabe o que eu pensei? Não posso dizer que seja bom para os meus alunos se isso não funcionar em mim. Então vamos lá. Os meus pacientes Ai, que maravilha! Não, adorei. E ainda a tua alegria, que gostoso. Deve ser muito bom ser atendido por um psicólogo assim alegre, né? Porque você Obrigada, tem alegria nos olhos. Obrigada, Jô. Obrigada a todo mundo. Vamos agora seguir o nosso dia. Vai ficar um pouquinho aqui, depois esse Neurocafé vai para o YouTube. Eu te passo o link, tá, Jô? Tá bom. Pra você poder divulgar também. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Beijão. Tchau.